Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo estratégico do concurso para analista do MP aqui de São Paulo, analista jurídico do MP de São Paulo. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês para começar esse curso, nesse concurso tão importante, né? Coordenado aí esse curso pelo professor e amigo, meu amigo pessoal, Daniel Lamounier. Então a gente está hoje aqui para fazer o nosso estudo estratégico de direito administrativo. E aí, certamente o Daniel, né, na primeira aula já conversou com vocês sobre isso. E ele certamente disse também que essa aula de estudo estratégico não é propriamente uma aula de conteúdo. A gente acaba, claro, tratando de alguns conteúdos, porque a gente precisa dizer os pontos de atenção. Então a gente trata um pouquinho ali do conteúdo propriamente dito, né? Mas o nosso objetivo é, de fato, traçar algumas linhas estratégicas para a preparação de vocês. Porque nós estamos no reta final, e como todo reta final, nós precisamos fazer algumas escolhas. Não dá para estudar tudo, né? Não há mais tempo para isso, mas há uma maneira eficiente de estudar. E a gente estuda de maneira eficiente numa reta final, olhando para a banca especificamente. Quando a gente se prepara antes, e certamente vocês fizeram isso também, né? A gente até consegue fazer um estudo mais geral, mas nessa reta final, gente, é muito importante entender a banca, né? Como é que a VUNESP vai cobrar essas questões? Como é que a VUNESP vai abordar as questões de direito administrativo? Então esse é o nosso objetivo aqui, passear um pouquinho pelo edital, claro, né? Examinando aqueles pontos mais, digamos assim, perigosos de aparecer na prova e também dizer para vocês, mostrar para vocês como que a VUNESP vem cobrando essas questões de direito administrativo nos concursos. Tudo bem? Meu nome é Marcos Oliveira, nem me apresentei, né? Meu nome é Marcos Oliveira, eu sou professor aqui do meu curso de administrativo, de tributário, e estou aqui então com vocês nesse curso de reta final para analista do MP na matéria de direito administrativo. Tá bom? Bom, antes de mais nada, deixa eu colocar para vocês aqui o meu Instagram. O meu Instagram é @MarcosAureliofreitas. Nossa, esse arroba ficou feio. Deixa eu só corrigir aqui. Então, o meu Instagram, para quem quiser anotar e eventualmente tirar alguma dúvida durante o curso, o meu Instagram é Marcos Aurélio Freitas. Então fique à vontade para me seguir, para eventualmente tirar alguma dúvida, pedir alguma orientação. É sendo importante, né, esse diálogo aí mais direto com a gente, porque isso facilita na hora do estudo. Fique à vontade, portanto, para me seguir. Bom, antes da gente começar a falar propriamente dos pontos do edital, e eu até vou mostrar aqui já o material para vocês que eu trouxe, a gente trouxe aqui exatamente a cópia, né, dos pontos de direito administrativo. Mas antes, é importante que a gente tenha uma conversa rápida, porque isso vai orientar vocês na preparação, sobre como a VUNESP vem cobrando a matéria de administrativo, isso vale também para outras matérias de direito, nos concursos públicos. Aqui, claro, a gente precisa separar um pouquinho aqueles concursos públicos das carreiras jurídicas, e aí quando a gente fala de carreiras jurídicas, né, propriamente ditas, estamos falando de procuradoria, de defensoria pública, de promotor de justiça, etc., dos concursos para analista dos tribunais e também analistas do MP. Porque o perfil da prova é diferente, né? Claro que a gente não pode colocar aqui todo mundo no mesmo saco, digamos assim. Nos concursos de analista, a VUNESP, durante ou nos últimos anos, mudou um pouquinho o perfil dela. A VUNESP era uma banca, gente, isso é mais importante até para quem está começando agora a estudar para concurso. A VUNESP era uma banca muito letra da lei. Então era muito comum que nos concursos da VUNESP, se não a totalidade das questões, mas pelo menos a maior parte das questões, cobrasse letra da lei. E eram questões de enunciados mais curtos e geralmente de enunciados mais diretos. Enunciados até às vezes que cobravam um conceito, a definição. Só que nos últimos anos, especialmente nos últimos 3, 4 anos, a VUNESP vem mudando um pouquinho o perfil dela. E vem, primeiro, modificando a maneira de construir as questões. Então a gente percebe hoje que a VUNESP ela tem bastante questão com casos práticos, e nesse ponto ela se aproxima bastante, por exemplo, da FGV, que é uma banca clássica com relação à cobrança de casos práticos. E também ela vem aprimorando a questão da jurisprudência. Nós tivemos aí exemplos recentes, aqui em São Paulo mesmo, no MP de São Paulo, no concurso para escrevente do TJ, né, em que a VUNESP cobrou jurisprudência. A VUNESP ela não é mais aquela banca que esquece a jurisprudência, até porque vocês vão atuar como analistas jurídicos
e vocês vão precisar conhecer a jurisprudência dos tribunais superiores. Então, durante as aulas, vocês vão perceber que a gente vai colocando ali aquelas pitadas de jurisprudência. Claro, não é algo muito aprofundado. Aqui no curso a gente não vai estudar todos os repetitivos do tema, todas as teses de repercussão geral que o tema envolve, mas é importante que a gente conheça, pelo menos, por exemplo, as súmulas vinculantes, as súmulas que dizem respeito àquele tema. Então, durante o curso, a gente vai ali colocando. Não são todos os temas que têm jurisprudência consolidada, relevante para a sua prova. É claro que a gente também tem que fazer esse filtro, tá bom? Mas não se preocupem, porque durante as aulas a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso, tá bom? Bom, vamos começar então. Aliás, antes de eu começar, eu gosto sempre de lembrar quando eu fiz concurso para analista. Eu sou procurador atualmente, mas eu fui analista judiciário, né? Não analista do MP, mas eu fui analista judiciário do TRF da 5ª Região. E quando eu fiz o concurso, eu passei no concurso em 2003, logo que eu me formei, naquela época, gente, as provas eram a letra da lei. Então a gente tinha que decorar a letra da lei mesmo, né? E não tinha jurisprudência. Não existia cobrança de jurisprudência em concurso de analista. Só que, conforme eu falei para vocês, isso vem mudando, inclusive com a FCC, que a FCC também era uma banca, né, que cobrava só a letra da lei, mas também a FCC vem mudando um pouquinho o perfil dela, assim como também a VUNESP, tá bom? Bom, vamos lá então para o nosso edital. Antes, é bom lembrar que em direito administrativo nós temos a cobrança de 8 questões. Então ela está ali naquelas disciplinas de cobrança de número médio de questões, né? Por exemplo, português são 8 também. A gente tem constitucional MP com 10 questões. São 2 disciplinas, a gente pode dizer, né? Porque, embora o Ministério Público ele seja parte do direito constitucional, mas ele tem um estudo à parte mesmo, né? Então, são 10 questões. A gente tem aqui, por exemplo, direito civil com 8 questões, direito processual civil com 8 questões, né? E aí, claro, as disciplinas mais relevantes para vocês, em termos de número de questões, direito penal com 12, processo penal com 12. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque, a depender do número de questões que a banca traz, a gente muda um pouquinho a nossa estratégia. Quando eu fiz concurso público, muitos concursos públicos, né? Eu fui analista e hoje sou procurador, eu sempre olhava isso. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma disciplina com 2 questões, atualidades e 2 de informática. Agora, administrativo, gente, são 8 questões. Não dá para você negligenciar. Não é que eu estou dizendo que você negligenciar atualidades e informática, não é isso, de forma alguma, né? Mas claro que o peso que você vai dar ao seu estudo tem que ser um pouquinho mais relevante quando comparado ao administrativo, né? Aliás, um pouquinho menos relevante quando comparado ao administrativo. Então a gente precisa ter essa expertise, essa malícia de fazer esse refinamento, né? De utilizar esse termômetro. Por isso que eu estou mostrando para vocês que administrativo são 8 questões, beleza? Bom, e o conteúdo de administrativo? Eu digo que alguns editais, eles são, lá no Nordeste, eu sou nordestino, sou cearense, a gente tem uma expressão engana besta, né? Pega besta. Alguns editais, eles são pega besta, engana besta. Por quê? Porque quando a gente pega o edital de vocês, ele parece um edital muito curto. Até quando você pega lá o edital e olha a parte das outras disciplinas e dá uma olhadinha no administrativo, você diz, nossa, isso aqui vai ser muito fácil. Vai ser fácil, mas não é tão pouca coisa assim como parece. Porque tem pontos aqui, conforme a gente vai ver, que são uma palavra, mas tem muita coisa para estudar, tá bom? Então a gente começa falando um pouquinho sobre isso, né? Começa mostrando para vocês que não é tão pequeno assim esse edital, tá bom? Claro, ele não se compara a outros editais, né? Por exemplo, a gente já teve editais aí de TRF, de TRT de São Paulo, né? Que é um edital bastante longo, né? Editais de TRF. Então, é um edital mais controlável, mas ele não é tão curto assim também, como parece. Bom, quais são os pontos que são cobrados em direito administrativo? Eu vou passando ponto a ponto, acredito que os outros professores também tenham feito isso, e vou meio que dando para vocês um termômetro do nível de relevância de cada tema, a incidência dele em concursos da VUNESP, e também, dentro desses temas, alguns pontos mais específicos. Bom, primeiro ponto, conceito e princípios gerais do direito administrativo. Essa parte, gente, em relação ao conceito de direito administrativo e aos princípios gerais do direito administrativo, não é tão cobrado assim em concursos da VUNESP,
tá? Então, se eu tivesse que colocar um ponto de ladinho, um ponto assim meio que menos relevante para mim, eu colocaria o primeiro ponto do edital. E aqui vejam, nós não estamos falando dos princípios da administração pública. Aqui não é disso que esse ponto 1 trata. Aqui são os princípios do direito administrativo. Né? Tem um outro ponto ali que a gente vai falar um pouquinho dos princípios da administração. Mas aqui talvez seja o ponto que vocês podem se dar o luxo de dizer assim, se não der tempo, eu posso deixar esse ponto de fora. Tá bom? Depois a gente vai ter a administração pública, a administração direta e indireta, órgãos públicos, conceito, classificação. Aqui a gente tem um ponto de atenção, né? Não é daqueles temas super cobrados, né? De fato, não é um tema top 5, por exemplo, né? Mas ele é um tema importante para nós. E dentro da administração pública, especialmente, gente, vocês sabem disso, a administração pública indireta. Porque é na administração indireta que nós temos a maior parte das questões. E aí vocês precisam chegar na prova lembrando, ou sabendo, na verdade, diferenciar as pessoas jurídicas de direito público das pessoas jurídicas de direito privado. A forma de criação delas, a personalidade jurídica delas. E, notadamente, na indireta, que é um ponto que muitas vezes é esquecido pelos candidatos, deem uma atenção especial para as agências reguladoras. Então aqui eu daria aqui um enfoque especial, porque pouca gente estuda isso, a agências reguladoras e também aos consórcios públicos. Consórcios públicos eles vêm sendo cada vez mais cobrados em provas de concurso, da VUNESP também, claro, e eles às vezes são esquecidos pelo candidato. E aí nós temos, vocês devem saber, a Lei 11.107, que disciplina a figura dos consórcios públicos. Né? Então lá eu tenho os consórcios públicos de direito público e os consórcios públicos de direito privado. Os de direito público são as associações públicas. E saber como é que cria esses consórcios, como se dá, por exemplo, aliás, quais são as competências, as atribuições desses consórcios e por aí vai. Bom, empresa pública, sociedade, economia mista, vocês estudam mais. As autarquias, etc. Embora as agências reguladoras sejam também autarquias. Mas as autarquias gerais, de maneira geral, todo mundo estuda. Mas muita gente não se debruça, não estuda as agências reguladoras, que, repito, são tipos de autarquias, alguns chamam de autarquias em regime especial, e também os consórcios públicos. Então tomem cuidado aí também com esse ponto. Terceiro setor, aí o edital coloca aqui as OS e as OCIPs, né, as organizações da sociedade civil de interesse público. Terceiro setor é um tema que vem aparecendo também, é um tema que é simples e que quando aparece nas provas, aparece bem em letra da lei. Aqui a influência da jurisprudência é quase nula em termos de concurso. Então é importante conhecer lá a lei das OS, a lei das OCIPs. Aqui a banca não colocou, mas eu não deixarei de lado também as OSCs, as organizações OSCs, as organizações da sociedade civil. Não está expresso aí, mas ela também está dentro do terceiro setor. Então vale também a pena dar uma olhadinha. E aqui principalmente conhecer como se dá o vínculo jurídico com a administração. Então, se é um contrato de gestão, a parceria, como é que ela é firmada, perfeito? Se é um contrato de gestão, se é um termo de parceria, enfim. E é isso vocês veem, né, dentro da parte do terceiro setor. Depois a gente vai ter o regime jurídico administrativo. Esse termo, gente, regime jurídico administrativo, ele costuma ser associado pelos doutrinadores, e eu até falo sobre isso quando eu ministro a aula de princípios, ele costuma ser associado, costuma ser vinculado à questão das prerrogativas que a administração tem quando atua, né, e também as limitações que ela sofre, as restrições que ela sofre. Maria Silva fala sobre isso. O regime jurídico administrativo deriva das prerrogativas que a administração pública possui e das sujeições. Mas aqui também é importante lembrar, falando do regime jurídico administrativo, dos princípios da administração pública. Aqui não dá para a gente deixar de lado, por exemplo, dentro do estudo do regime jurídico administrativo, os princípios constitucionais da administração. Os princípios constitucionais da administração, que são aqueles princípios previstos, vocês todos conhecem, claro, no artigo 37 caput da Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Então é importante aí vocês estudarem esses princípios. E aí é sempre importante princípios. Às vezes os alunos chegam para mim e perguntam assim, professor, como é que eu começo a estudar administrativo? Pelos princípios. Porque se você conhece bem os princípios constitucionais e também os infraconstitucionais, você consegue resolver às vezes, não sempre, claro, mas às vezes você até consegue resolver questões pela lógica dos princípios. Isso, por exemplo, acontece nas questões de contratos administrativos, que está no edital de vocês. Às vezes, só pela lógica do princípio da supremacia do interesse público, que é um princípio implícito da administração pública, você consegue resolver algumas questões de contratos. Então, princípios é a base do direito administrativo. Você precisa conhecer bem, estudar bem esses princípios. Tome cuidado, bastante cuidado com isso. Depois a gente vai ter os poderes administrativos. Aqui dentro, uma preocupação especial com o poder de polícia. A VUNESP gosta de cobrar o poder de polícia, não só ela, mas, enfim, as outras bancas também. Então, cuidado com essa parte dos poderes administrativos e dentro dele o poder de polícia, os atributos do poder de polícia, a autoexecutoriedade, enfim, as questões ligadas à delegação do poder de polícia. Isso virou tema de repercussão geral do STF. Então, saber se pode delegar poder de polícia, se não se pode delegar o poder de polícia. E também sempre fazer uma diferenciação entre o poder de polícia e o poder disciplinar. O poder disciplinar ele é um poder importante da administração pública. E se você não conhecer bem as diferenças entre esses dois poderes, entre o poder disciplinar e o poder de polícia, por vezes pode ser que você se confunda em alguma questão. Então, deixa aí no seu radar. Na aula a gente fala sobre isso, claro, mas deixa no seu radar a questão da diferença, ou das diferenças entre poder de polícia e poder disciplinar, que é um outro poder da administração. Depois nós temos os atos administrativos, classificação, requisitos, extinção e espécies. Atos, gente, é um tema que qualquer concurseiro tem que conhecer. Ato é um tema que cai em qualquer concurso. Só que atos tem um grande, entre aspas, problema. É um tema muito amplo. Se você pegar qualquer livro de direito administrativo, por mais básico que seja, vai ter bastante coisa para ler. Porque é uma teoria gigante. E tem muita influência do direito francês. Então de fato é um ponto bastante amplo. Eu acho que só pede para a licitação. Só que a gente precisa ser estratégico. Essa aula, inclusive, é de estudo estratégico. Dentro de atos, eu recomendaria para vocês uma atenção especial para a extinção dos atos. Claro, a gente pensa também, às vezes, numa questão ou outra, pode pensar, por exemplo, numa questão ou outra de classificação, mas extinção é um tema muito importante. Extinção do ato é um tema que precisa ser colocado no seu foco de atenção. As diferenças entre anulação e revogação, o prazo para anular o ato administrativo e, sendo um pouco mais rigoroso, também dentro da extinção do ato, a caducidade e a cassação. Se você for para a prova conhecendo bem anulação, revogação, que são as formas clássicas de extinção, caducidade e cassação, essas três formas de extinção, você consegue acertar praticamente qualquer questão de extinção de ato administrativo. E aqui também vale a pena você dar uma olhada nos requisitos do ato administrativo. Então, os requisitos aqui, basicamente, eles envolvem os elementos do ato. Então, competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Porque dentro aí desses requisitos, ou elementos do ato administrativo, a gente tem coisas muito importantes. Por exemplo, delegação da competência administrativa, a vocação da competência administrativa, a própria questão do desvio de poder, do abuso de poder, que inclusive aqui no edital de vocês aparece depois. Aqui, engraçado, porque parece que a banca colocou um pouco esses dois temas aqui um pouco deslocados, porque geralmente nós estudamos abuso de poder, desvio de poder, também chamado desvio de finalidade, dentro aqui, da teoria dos atos. Tá? Mas, enfim, não tem problema, né? Isso não nulifica o edital. Tudo bem? Outro tema importantíssimo, esse aqui merece até colocar um asterisco, é licitação e contrato administrativo. Aqui existe uma vasta quantidade de questões cobrando esses temas, e especialmente licitação. Se a gente estiver fazendo aí uma comparação entre licitação e contratos, claro que o peso maior sempre vai ser para a licitação. E a gente sabe que a lei de licitação e contratos, a norma geral
que é a mais importante para a gente, é 14.133, ela é muito grande. Tem muitos artigos. E, inclusive, a lei nova ela conseguiu superar a lei antiga, né? A lei antiga, a 8666, já era uma lei com bastante artigo, mas a lei nova até superou em relação a isso. Na lei nova, gente, nós temos muitas coisas importantes. Mas, no geral, quando a gente olha ali para as questões, principalmente contratação direta, então a dispensa da licitação e a inexigibilidade da licitação, conhecer bem as hipóteses de dispensa e de inexigibilidade, e não é algo tão complexo, porque tem um sentido que envolve essas diferenças. Também as fases da licitação. Conhecer bem ali, desde a publicação do edital, e inclusive uma questão que é uma novidade, é algo diferente que a lei trouxe, é a questão do orçamento sigiloso, que é, de fato, algo bastante diferente do que trazia a 8666. Então, conhecer bem as fases da licitação, edital, classificação e julgamento das propostas, a habilitação e o encerramento da licitação, com a parte da adjudicação e a homologação da licitação. Conhecer bem essas fases e os detalhes que envolvem essas fases. Tudo bem? E basicamente, claro, tem muitas outras coisas importantes, mas basicamente seria isso, os pontos mais importantes, tá? Estou aqui apenas destacando o que é mais importante, tá bom? E na parte de contratos administrativos, sem sombra de dúvidas, também é um tema bastante amplo, mas sem sombra de dúvidas aqui, um destaque muito especial para as cláusulas exorbitantes, aquelas prerrogativas que o poder público tem no contrato, alterar o contrato de maneira unilateral, extinguir o contrato de maneira unilateral, aplicar sanções ao particular contratado, são várias prerrogativas aí que a administração tem nos contratos administrativos. Então também é um ponto de máxima atenção sua. Existem outros pontos dentro dos contratos, evidentemente que existem, mas a princípio o ponto de foco aí nosso é a parte das cláusulas exorbitantes. Depois a gente vai ter o tema da responsabilidade civil do Estado. E aqui sim, gente, a jurisprudência tem uma influência muito grande. Se a VUNESP quiser cobrar jurisprudência nessa prova, e ela vai cobrar com certeza absoluta, não se sabe exatamente em que nível de extensão, aqui ela tem um terreno muito fértil. Porque existem muitas teses de repercussão geral no Supremo sobre essa temática da responsabilidade civil do Estado. Claro, ela pode cobrar só a questão da teoria objetiva. Ela pode cobrar algo mais básico, perguntando, por exemplo, contra quem a vítima vai ajuizar a ação, qual a teoria que se adota, se é subjetiva, se é objetiva, qual a teoria que se adota na ação de regresso, por exemplo. Mas se ela quiser complicar, ela complica aqui. Questões ligadas, por exemplo, à morte de presos, né? Um preso que morre na cadeia, a questão de um ataque por bala que atinge um civil, um particular. Tem tese até envolvendo jornalistas que se encontram em zonas de confronto, e várias outras questões. Então, por exemplo, danos causados por fraude a concurso. É muito fértil aqui o terreno com relação à jurisprudência. Então, atenção aí para esse ponto, tá bom? Depois a gente vai ter a parte dos agentes públicos, desculpem. Aqui também um asterisco, né? É praticamente impossível a VUNESP fazer uma prova para MP, para analista do MP, analista jurídico do MP, sem cobrar agente público. Até porque vocês podem eventualmente ser lotados em setores que cuidam disso. Então, é um ponto muito importante. Aí aqui ele fala da classificação, do regime jurídico, dos direitos e deveres, da responsabilidade civil, criminal e administrativa. Aqui a VUNESP ela acabou colocando, diferentemente de outros editais, algo bastante sintético, né? Poucas palavras, mas tem muita coisa aqui inserida. A dica que eu sempre dou para vocês que eventualmente tenham feito outros cursos aqui no meu curso, leiam dos artigos 37 a 41 da Constituição, porque lá está o coração dos agentes públicos. Então, quem faz concurso, ou organizado pela VUNESP, ou organizado por outra banca, tem a obrigação de conhecer bem dos artigos 37 a 41 da Constituição. Porque lá está o núcleo dos direitos, por exemplo, dos servidores públicos. Lá tem a questão da greve dos servidores, da associação sindical, da acumulação de cargos públicos, do teto remuneratório, da questão dos cargos em comissão.
e também das funções de confiança. Então tem muita coisa. A estabilidade dos servidores públicos, que está no 41 da Constituição, e conhecer bem ali a quem se aplica essa estabilidade. Então, tem que ler do 37 a 41, tá bom? Aqui a dica basicamente seria essa. Aqui também tem bastante coisa na jurisprudência. Aqui a gente tem alguns temas, algumas teses de repercussão geral feitas pelo Supremo, né? Toda tese de repercussão geral é do Supremo, algumas teses de repercussão geral sobre o tema e também algumas súmulas vinculantes. Bom, então talvez para o concurso de vocês as teses já seja demais, mas a súmula vinculante, as súmulas vinculantes, nós temos várias, a 13, a 44, enfim, tem 37, tem bastante súmula vinculante importante aí em matéria de agentes públicos. Aqui também, se a VUNESP quiser cobrar jurisprudência, ela tem um terreno bastante fértil. Depois tem abuso de poder e desvio de finalidade, já comentamos um pouquinho sobre eles. Improbidade administrativa, aqui também, claro, que a VUNESP vai cobrar, porque o MP é o titular da ação, um dos titulares da ação de improbidade administrativa. Então, se você quer trabalhar no MP, você tem que conhecer a improbidade. É um tema também muito importante. E vocês sabem que em 2021, a Lei 8429, ela sofreu muitas mudanças. Vários artigos dessa Lei 8429, ou da Lei 8429, foram modificados em 2021. Às vezes até nos editais consta a Lei 8429 e a lei que alterou a Lei 8429, né? Que é a 14.230. 14.230. Então aqui é um terreno vastíssimo para a VUNESP cobrar questões muito importantes. Principalmente, gente, o que mudou na lei. A 14.230 ela trouxe várias alterações. Eu até recomendo que vocês, quando forem estudar improbidade, peguem a lei 14.230. Porque você consegue, lendo a 14.230, ver onde ela alterou a 8429 e focar um pouquinho nessas mudanças. Por exemplo, a questão da prescrição, por exemplo, a questão das sanções. Para vocês terem uma ideia, e vocês sabem disso, né? Eu estou falando aqui para concurseiros, nós tivemos ali a abolição da suspensão dos direitos políticos para os atos que ofendem os princípios da administração. Houve mudanças com relação aos limites de tempo das sanções. Por exemplo, a sanção de suspensão dos direitos políticos foi alterada com relação ao prazo, né? Alteração com relação ao prazo prescricional, artigo 23 da Lei 8429. Então, foquem nessa reta final de vocês, nessas alterações feitas pela 14.230, que certamente o examinador vai querer cobrar de vocês. Depois a gente vai ter controle da administração, que é um tema importante. Também não é dos mais importantes, mas é um tema importante também. Aqui eu recomendaria vocês conhecerem bastante o controle feito pelo Tribunal de Contas, as competências do Tribunal de Contas no controle externo, quando auxilia o Poder Legislativo. Bens públicos, aqui eu já colocaria num patamar um pouco menos importante, né? Bens públicos não é um tema assim tão importante para um concurso do MP. Não que bens públicos não seja um ponto importante para o MP, né? Mas não é um ponto tão cobrado em concurso de analista feito pela VUNESP. Na verdade, para me expressar corretamente, seria isso, tá bom? Não é que essa temática não é importante para o MP, mas não é tão comum aparecerem questões em analista nos concursos da VUNESP cobrando bens públicos. Tudo bem? Depois, intervenção do Estado na propriedade privada. Aqui, claro, com destaque para desapropriação. Claro. E por último, gente, serviços públicos, concessão, permissão e regime das parcerias público-privadas. Aqui, um destaque muito especial às PPPs, que são muito utilizadas hoje na prática. Hoje, muitos contratos de concessão não seguem o regime da concessão comum. Seguem o regime das parcerias público-privadas, Lei 11.079. Então, a tendência é que a banca cobre de vocês essa lei, a lei das PPPs. E por último, para confirmar o que a gente falou, nós temos aqui um tópico nesse edital de vocês, súmulas e entendimentos jurisprudenciais dos tribunais superiores. Ou seja, a VUNESP disse ao que veio. Ela falou, olha, eu vou cobrar a jurisprudência. Para não deixar nenhum tipo de possibilidade de contestação da prova, eu vou colocar como último ponto do edital. E na verdade não é um ponto. Não é um ponto isso aqui. Na verdade, ela apenas está dizendo, analise todos esses temas
à luz da jurisprudência, porque eu vou cobrar a jurisprudência de vocês. É isso. Eu queria agradecer vocês, né? Nosso tempo acabou, olhei aqui no relógio já. Nosso tempo acabou, quero dar primeiras boas-vindas a vocês ao meu curso, para quem não nos conhece ainda. Dizer que eu estou à disposição de todos e todas para a gente conversar eventualmente na rede social, tirar dúvidas e sigam firmes nessa caminhada. Concurso público é maravilhoso. Eu sou suspeito, falei para vocês, eu fui analista judiciário, depois eu fiz concurso de procuradoria, sou hoje procurador da Fazenda e sou muito feliz no serviço público. Vocês certamente serão também. E a gente está aqui para, com todas as forças possíveis, fazer vocês conseguirem isso. Tudo bem? É isso, muito obrigado. A gente se vê então nas nossas aulas de Direito Administrativo. Tchau, tchau. Olá, 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 pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu curso. Eu sou a professora Marcele Tazocco, professora de Processo Penal, e estou aqui hoje com vocês para fazermos uma análise detalhada da disciplina Processo Penal que consta no edital para o concurso de analista jurídico do MP de São Paulo. Então, lá no edital, nós vamos ter diversas disciplinas, dentre elas o direito processual penal. E aí nós vamos fazer um estudo estratégico com relação aos temas que envolvem o processo penal, os temas que vocês precisarão abordar e estudar durante essa jornada até o dia da prova. Então, vamos fazer uma análise, vamos fazer um estudo estratégico com relação a esses temas, para vocês saberem o que vocês vão precisar estudar de processo penal, para que vocês possam aí fazer uma boa prova. Lembrando, já quero deixar ressaltado aqui, que a prova discursiva, que a gente trabalha como se fosse uma segunda fase, mas que a prova discursiva, ela envolve também a redação. Nós vamos ter dois temas envolvendo redação. E aí, um dos temas é direito penal e processual penal. Então, a gente tem ali algumas disciplinas que vão ser tratadas nessa prova discursiva e, com relação à redação, nós vamos ter direito penal e direito processual penal. Então, além de você estar fazendo um estudo para essa prova objetiva, você já tem aqui você tem que buscar o foco também na prova discursiva. Então, você vai poder aproveitar todo esse conteúdo tanto para a prova objetiva como para a prova discursiva. Então, vamos lá fazer essa análise do edital com o nosso estudo estratégico de processo penal. Muito bem. Lá no edital, nós vamos ter ali os princípios que regem o processo penal. Sempre lembrando que é importante a gente trabalhar os temas que envolvem o processo penal também voltados para o Ministério Público. Então, nós vamos trabalhar aqui princípios que são importantes não só no processo penal, mas também no órgão do Ministério Público. Os princípios constitucionais processuais penais são princípios que estão esculpidos na própria Constituição Federal. A gente chama de princípios processuais penais ou princípios constitucionais processuais penais. Então são aqueles princípios que vocês estão cansados de ouvir falar, que vocês já têm toda uma base. O princípio da ampla defesa, do contraditório, da igualdade de oportunidades, do devido processo legal, do juiz natural, então da presunção de inocência. São princípios que estão ali esculpidos no artigo 5º da Constituição Federal e a gente já tem uma boa noção com relação a esses princípios. Princípio da vedação das provas ilícitas, princípio da motivação das decisões. Então nós vamos trabalhar os princípios que regem o processo penal, que na grande maioria são princípios constitucionais, que estão ali previstos no artigo 5º como garantias constitucionais. Aí nós vamos ter ali o tema da aplicação e interpretação da lei processual. A aplicação da lei processual penal é diferente da aplicação da lei penal. Isso nós temos lá como previsão no artigo 2º do Código de Processo Penal. Então nós vamos ter a aplicação da lei processual no artigo 1º e também no artigo 2º. No artigo 1º nós vamos ter a aplicação da lei processual penal no espaço.
E no artigo 2º do Código de Processo Penal, a aplicação da lei processual penal no tempo, que traz aquela ideia da aplicação da lei processual no tempo e no espaço, tá? Então nós vamos trabalhar a partir daqui o artigo 1º, o artigo 2º, falando a respeito de como funciona a aplicação do processo penal, da lei processual penal, em que espaço e em que tempo. E aí nós temos também aqui a interpretação da lei processual. O artigo 3º do Código de Processo Penal, ele nos traz ali como deve ser interpretada a lei processual penal. E aí a gente vai trabalhar de forma unificada a aplicação da lei processual no tempo, no espaço e a interpretação da lei, para que vocês possam ter um tema aí com lógica, né? Vocês consigam visualizar a lógica do tema, certo? E aí vocês vão ter o inquérito policial. O inquérito policial ele está a partir do artigo 4º do Código de Processo Penal. Então vai do artigo 4º até o artigo 23 do Código de Processo Penal, que é uma forma de investigação criminal. Na verdade, é a única forma de investigação criminal prevista no Código de Processo Penal. Nós temos outros meios de investigação, mas a única que está prevista efetivamente no CPP é o inquérito policial. O inquérito policial ele é conduzido pela autoridade policial, é um procedimento administrativo, não é um processo judicial, é um procedimento administrativo conduzido pela autoridade judicial para colher elementos para uma ação penal. É isso, para embasar uma ação penal. E aí do artigo 4º ao artigo 23 do Código de Processo Penal, nós vamos ter ali os pontos que envolvem o inquérito policial. Importante ressaltar que quando a gente fala do inquérito policial do 4 ao 23, tem muitos artigos que envolvem a autoridade policial. Então nós não vamos focar especificamente nesses artigos e vamos focar nos artigos que efetivamente são importantes para embasar a ação penal, que se for uma ação penal pública, será titularizada aí pelo Ministério Público, que é o titular das ações penais públicas. Então nós vamos estudar a investigação criminal pelo inquérito policial, depois nós vamos falar da ação penal. Vejam, a ação penal, ela está do artigo 24 até o artigo 62 do Código de Processo Penal. Então, do 24 ao 62, são artigos que vão tratar das espécies de ação penal, envolvendo aí como funciona a ação penal pública, quem é o titular da ação penal pública, quais são as espécies de ação penal pública, qual é o prazo para representação, qual é o prazo para queixa-crime, qual é o prazo para denúncia, e aí nós vamos estudar um pouco de tudo isso quando falarmos de ação penal. Então nós vamos falar das espécies de ação penal, vamos falar dos prazos que envolvem a ação penal, nós vamos falar da legitimidade da ação penal, enfim, do artigo 24 até o artigo 62, nós vamos ter ali a ação penal, que pode ser pública ou privada. A pública ela pode ser incondicionada ou condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça. Então, vamos trabalhar o tema ação penal. E aí, nós vamos ter ali do artigo 69 até o artigo 91, nós vamos ter o tema jurisdição e competência, para sabermos onde vai ser processada a ação penal. Já sei quais são as espécies de ação penal, já sei quais são os prazos de ação penal, mas preciso saber quem é o juiz competente para processar aquela ação penal. Então, para isso, a gente estuda quais são os regramentos no processo penal que vão fazer a verificação, ali vão fazer a determinação, a fixação da competência. Então, eu preciso saber onde que eu vou processar esta ação penal, e aí através ali do tema jurisdição e competência. Então nós vamos estudar ali todas as situações, todas as hipóteses de verificação, de fixação de competência, que a maior parte delas está no artigo 69, nos seus incisos. Nós vamos trabalhar conexão, continência, tudo que envolve o tema competência. E aí nós temos também, lá no edital, eu coloquei na ordem do edital aqui, tá, pessoal? Lá no edital nós temos também a reparação ex delito. A reparação ex delito, ela vai acontecer através de uma ação civil ex delito, que vai do artigo 63 ao artigo 68 do Código de Processo Penal. Essa reparação ex delito, ela está logo após a ação penal, o tema ação penal, e antes da jurisdição e competência. Então, nós temos a reparação ex delito ali, né, com relação à ação civil e execução civil da sentença, do artigo 63 ao artigo 69 do Código de Processo
Penal. E aí nós temos outro ponto também importante, que são as questões e os processos incidentais. As questões e os processos incidentais são questões que surgem no curso do processo e nós vamos ter que resolver antes de resolvermos o mérito da causa. Então são situações que surgem no curso do processo, não é algo esperado em qualquer processo e precisaríamos resolver antes de solucionar o mérito. Então é uma questão que vai prejudicar a análise do mérito. É uma questão que surge sem eu estar esperando, que é um incidente, e precisa ser solucionado antes de condenar ou absolver antes da sentença. As questões dos processos incidentais, eles estão a partir do artigo 92 e vai até o artigo 154 do Código Penal, do Código de Processo Penal. Nós temos diversas questões e processos incidentais, diversas espécies, tá? Só para vocês saberem o que seria uma questão e um processo incidental, nós temos, por exemplo, o incidente de insanidade mental. É um incidente que surge no curso do processo, é uma alegação que surge no curso do processo, trazendo a informação de que o acusado não tinha sanidade mental à época dos fatos. Logo, é um incidente, não é algo que acontece em todos os processos e precisa ser solucionado antes de resolver se ele vai ser absolvido ou se ele vai ser condenado. Por quê? Porque se ele for considerado imputável, ou seja, vamos imaginar que ele seja considerado que ele tinha sanidade mental à época dos fatos. Se ele for considerado imputável, ele vai receber uma pena se ele for condenado. Se ele for considerado inimputável, o juiz vai aplicar medida de segurança, que é um tratamento. Então é algo que está surgindo no curso do processo e eu preciso solucionar, eu preciso resolver, porque vai interferir de alguma forma no mérito da causa, ok? Então as questões dos processos incidentais estão lá do artigo 92 ao artigo 154 do Código de Processo Penal. Depois nós vamos ter o tema das provas, direito probatório. Então nós vamos ter ali a partir do artigo 155 do Código de Processo Penal o tema das provas. Do 155 ao 157, nós vamos ter ali teoria geral das provas. Então nós vamos ter ali o sistema de formação de convicção do juiz, nós vamos ter ali como que funciona a prova ilícita, se pode ter prova antecipada, se não pode. Então do 155 ao 157 nós vamos ter a teoria geral das provas. Do 158 ao 250 nós vamos ter as provas em espécie. E aí dentro das provas em espécie eu vou ter exame de corpo de delito, eu vou ter interrogatório, porque o interrogatório no Código de Processo Penal ele ainda é considerado um meio de prova e não um meio de defesa. Eu vou ter as testemunhas, eu vou ter acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, busca e apreensão, eu vou ter ali diversos meios de prova durante por todo esses artigos. Então, do 158 até o 250, eu vou ter ali os meios de espécies, as espécies de prova, os meios de prova, ok? A gente tem como meio de prova também a interceptação telefônica, mas a interceptação telefônica a gente vai trabalhar nas leis especiais, tá? Então, nós vamos trabalhar os meios de prova do artigo 155 ao 250 do Código de Processo Penal, e aí depois nós vamos falar dos sujeitos processuais. Os sujeitos processuais são os sujeitos que vão fazer parte da relação processual. Eu tenho tanto sujeitos processuais essenciais, ou melhor dizendo, principais, como sujeitos processuais secundários, acessórios. Muito provavelmente nós vamos focar o nosso estudo nos sujeitos processuais principais. Os sujeitos processuais principais são aqueles que sem eles não existirá relação processual. Quais são eles, então? Juiz, Ministério Público, órgão acusador e acusado. O defensor ele não faz parte dos sujeitos processuais principais, mas ele está atrelado ali ao acusado, tá? Então a gente vai estudar o juiz, o promotor, né, o Ministério Público, o órgão acusador e acusado e defensor. Então nós vamos ter ali do artigo 251 ao artigo 281 falando dos sujeitos processuais. E aí o próximo tema que nós vamos ter são as prisões e as medidas cautelares diversas da prisão. Então nós vamos ter ali das prisões e medidas cautelares diversas da prisão, nós vamos trabalhar do artigo 282,
que fala a respeito das medidas cautelares até o artigo 300. Então, nós temos ali medidas cautelares, disposições gerais com relação à prisão, do artigo 282 até o artigo 300 do Código de Processo Penal. Do artigo 301 ao artigo 310, nós vamos ter a prisão em espécie, a prisão em flagrante. Aí nós vamos falar das espécies de prisão em flagrante, processamento da prisão em flagrante, e aí do 311 ao 316 nós vamos falar da prisão preventiva. Quais são os requisitos da prisão preventiva? O que precisa para ter uma prisão preventiva? O 317 e 318 vão falar, eles tratam a respeito da prisão domiciliar. O 319 vai falar a respeito das espécies de medidas cautelares diversas da prisão, e do 320 até o 350 nós vamos ter ali liberdade provisória, fiança e etc. Todos os pontos que envolvem ali a fiança. Então nós vamos trabalhar esses pontos com relação à prisão. Então no fundo do artigo 282 até o artigo 350 do Código de Processo Penal, esse tema, esse item 10. Aí o item 11, a gente vai trabalhar os fatos e os atos processuais. Aglutinei aqui citação, notificação e intimação, sentença e coisa julgada, tá? Então, nós vamos falar da citação, como é que funciona a citação processual, como é que funciona a intimação, e aí nós vamos ter a citação do artigo 351, do artigo 351 ao artigo 369. A intimação, ela está do artigo 370 ao 372. Sentença, que aí eu juntei aqui, vai do artigo 381 ao 392. Então, esse ponto aqui vai falar do artigo 351 até o artigo 372. Aí a gente pula para o 381 e vai até o artigo 392. Por quê? Porque nesse meio aqui, nós vamos ter o próximo tema, que é o 12, é a interdição de direitos e medida de segurança. O tema interdição de direitos e medida de segurança vai do artigo 370 ao artigo 380 do Código de Processo Penal, tá? Então a gente vai trabalhar meio que em conjunto esse tema 11 e o tema 12, e aí juntando esse tema a gente vai do artigo 351 até o artigo 392. E aí a gente tem então o procedimento comum. O procedimento comum, ele pode ser procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo, que é a lei dos juizados especiais criminais. Então, procedimento comum pode ser o ordinário, sumário e sumaríssimo, e aí a gente tem lá isso no artigo 394. Do artigo 394 até o artigo 405 do Código de Processo Penal, nós vamos ter o procedimento ordinário. Do 406 até o 492, nós vamos ter o Tribunal do Júri, tá? E aí a gente vai ter, depois do Tribunal do Júri, o procedimento especial, envolvendo ali, temos os procedimentos especiais, que é o próximo tema, né, envolvendo os funcionários públicos, crimes contra a honra, e o procedimento sumário, que está lá no 530, mas não é procedimento especial. Mas com relação a procedimentos, tanto o procedimento, deixa eu colocar já o próximo, o procedimento comum, ordinário, sumário, sumaríssimo, procedimento do Tribunal do Júri e esses procedimentos especiais aqui, ó. Procedimento nos crimes falimentares, procedimento nos crimes de responsabilidade de funcionários públicos, são os procedimentos dos crimes funcionais, procedimento nos crimes contra a honra e procedimento nos crimes contra a propriedade imaterial. Todos esses artigos que envolvem procedimentos, nós vamos ter do artigo 394, então do artigo 394 até o artigo 540, exceto o procedimento sumaríssimo, Lei 9.099, que é o que a gente vai falar agora, tá? Então, esses procedimentos todos, ordinário, sumário, júri, crimes funcionais, crimes falimentares, crimes contra a honra, crimes contra a propriedade material, eles vão do artigo 394 até o artigo 540. E a gente vai conseguir trabalhar esses temas de uma forma bastante visual, para vocês entenderem como funciona o fluxo processual, e aí a gente vai elencando as diferenças entre um procedimento e o outro, porque muitos se assemelham, ok? Não são procedimentos completamente diferentes, eles têm a sua similitude, e a gente vai elencar essas
similitude para vocês destacar, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, ok? E aí a gente vai ter o procedimento do Juizado Especial Criminal. O procedimento do Juizado Especial Criminal é a Lei 9.099 de 95. O edital ele traz tanto a parte de procedimento, como depois, lá no finalzinho, no último tema, ele traz Lei dos Juizados Especiais Criminais. Aí eu não coloquei duas vezes, porque nós vamos trabalhar uma única vez, tá? Então nós vamos trabalhar ali a Lei 9.099 no que concerne a parte penal, ok? Então, do artigo 60 para frente, a gente tem a parte penal, que envolve ali os juizados de pequenas causas, ou juizados especiais, no caso, criminal. E aí a gente vai trabalhar todos os aspectos que envolvem ali o juizado especial criminal, ou também chamado de procedimento sumaríssimo. Então a gente vai trabalhar a Lei 9.099 no que tange ali a parte penal. Aí a gente vai ter as nulidades. As nulidades, aí a gente volta para o Código de Processo Penal. As nulidades, elas estão previstas no artigo 563 até o artigo 573 do Código de Processo Penal. Então nós vamos trabalhar os vícios processuais e que podem gerar aí a anulação do processo. Vamos trabalhar os princípios que envolvem as nulidades, quais são as nulidades em espécie. Não são muitos artigos, mas ele traz ali a ideia de que o vício processual vai gerar a sanção, que é anular esse vício processual. Então já dá para a gente trabalhar aqui alguns aspectos com relação a isso. Depois das nulidades, nós vamos para os recursos. E aí, os recursos, eles estão do artigo 581. Antes disso, nós temos teoria geral dos recursos, tá? Então, aqui nós temos a teoria geral dos recursos, que vai do artigo 574 até o artigo 580. Então, teoria geral dos recursos, a gente tem essa parte inicial dos recursos, e a partir do artigo 581, nós vamos ter aqui os recursos em espécie. O primeiro recurso que nós temos no nosso ordenamento jurídico é o rese, aí depois a gente tem a apelação, e aí quando a gente for trabalhar a apelação, a gente também trabalha com a apelação lá da Lei 9.099, para fazer justamente, para demonstrar para vocês aí as diferenças, mas dentro de um mesmo tema, para não ficar uma coisa completamente apartada. Então nós vamos ter o recurso em sentido estrito, nós vamos ter aqui a apelação, nós vamos ter os embargos, que podem ser de declaração, ou embargos infringentes ou de nulidade, a carta testemunhável, a correição parcial, habeas corpus, mandado de segurança em matéria criminal. Os recursos, eles vão do artigo, toda a parte de recursos, do artigo 574, que é a teoria geral dos recursos, tá? E os recursos em espécie começam no artigo 581. E aí vai do 554 até o 667 do Código de Processo Penal. Recursos e meios de impugnação. Por quê? Porque habeas corpus e mandado de segurança não são considerados recursos, tá? Não são recursos, são meios, são ações de impugnação. O HC, ele está previsto na Constituição Federal e também no Código de Processo Penal do artigo 647 até o artigo 667. Então a gente vai do artigo, falando de recursos e meios de impugnação, a gente vai do artigo 574 até o artigo 667, que aí vai envolver todos os recursos mais o HC, que é o meio de impugnação. Não está no edital a revisão criminal. A revisão criminal está nesse bolo aí a partir do artigo 621. A gente pula essa parte porque não vai cair aqui, não está no edital para vocês. E aí a gente tem também o mandado de segurança em matéria criminal. O mandado de segurança em matéria criminal, ele está na Lei 12.016 de 2009. Eu sempre confundo esses 6 e os 9. 12.016 de 2009, que é a Lei do Mandado de Segurança. E aí a gente trabalha com olhos para a matéria criminal. Ok? Então a gente vai ter esses artigos envolvendo os recursos e os meios de impugnação. Meios de impugnação aqui trazidos pelo edital, nós vamos ter o HC e o mandado de segurança. E aí a gente já começa na legislação especial com relação à Lei de Execução Penal. E aí na Lei de Execução Penal, que é a LEP, a Lei 7.210 de 84, nós vamos trabalhar os seguintes temas. O objeto, a aplicação da lei de execução penal, condenado e internado, classificação, assistência, trabalho do condenado, trabalho do preso, direitos e deveres do preso, a disciplina, as faltas e as sanções disciplinares, regime disciplinar diferenciado, que é uma sanção
quando ele comete uma falta tida como grave, ou quando ele faz parte de organizações criminosas, né, é chefão da organização criminosa. Vamos trabalhar o procedimento disciplinar, órgão da execução penal, estabelecimentos penais, execução das penas de prisão, que são as penas privativas de liberdade, regimes, autorizações de saída, remissão, livramento condicional, sursi, que é a suspensão condicional da pena, execução das penas restritivas de direito, suspensão condicional da pena, execução das penas de multa, execução das medidas de segurança, incidentes de execução, conversões, excesso ou desvio de execução, anistia e indulto, procedimentos judiciais e os recursos que envolvem a execução penal. Então nós temos aqui todos os aspectos que importam com relação ao tema execução penal, e tudo está aqui na Lei de Execução Penal, que nada mais é do que a LEP, a Lei 7.210 de 84. Então, a partir de agora, a gente começa a falar da legislação especial. Algumas leis, elas estão repetidas no edital, na parte do edital de direito penal. Então a gente obviamente não vai trabalhar duas vezes para não ficar, né, perder algum tema importante e falar duas vezes de um mesmo tema. Então nós vamos dividir aqui os temas em penal e processo penal para que vocês possam aí ter os temas, todos os temas que importam sem que haja a repetição. E aí a gente vai continuando com a lei especial. Opa. Foi. A próxima lei especial é a lei de prisão temporária. A lei de prisão temporária nós vamos trabalhar, eu trouxe aqui como eu disse para vocês na ordem do edital, mas muito provavelmente a gente trabalhe com relação às prisões, com o tema envolvendo prisões, porque a lei de prisão temporária ela é a lei 7.960 de 89, é uma lei que ficou sozinha, uma lei que envolve a prisão, mas ela ficou sozinha na legislação especial, mas faz parte das prisões, das medidas cautelares pessoais que envolvem ali o acusado. Então a gente trabalha junto com a prisão em flagrante e a prisão preventiva. Mas para vocês saberem, é a lei 7.960 de 84. Então a gente vai trabalhar a prisão temporária, que é uma forma de prisão processual que acontece na fase só do inquérito policial, né, para elucidar melhor o fato. Os crimes hediondos, a lei de crimes hediondos é a lei 8.072 de 90 e também tem lá no edital na parte de direito penal. Então a gente vai trabalhar lá no direito penal. Repressão aos crimes praticados por organização criminosa também tem direito penal, então muito provavelmente estará na grade de direito penal, que é a lei 12.850 de 2013, que é a lei de organização criminosa. Crimes de trânsito também está lá no direito penal, que é o CTB, a lei 9.503 de 97. Crimes contra o meio ambiente, Lei 9.605 de 98, crime de lavagem de capitais 9.613 de 98, proteção à vítima e testemunhas ameaçadas e a réus colaboradores, provavelmente essa a gente trabalha aqui, todas essas que eu falei para vocês, talvez a de lavagem de dinheiro a gente trabalhe aqui, mas de hediondos, repressão à organização criminosa, trânsito, meio ambiente, muito provavelmente fique a cargo da grade de direito penal. A lavagem de capitais pode ser que a gente traga pra gente, muito provavelmente a gente vai trazer pra gente, tudo isso para mostrar para vocês que nós não vamos repetir temas, nós vamos trabalhar temas, cada um, né, se tiver temas iguais, a gente trabalha uma única vez na grade para não ficar tema repetido. O que pode acontecer é de nós tratarmos sobre o tema, por exemplo, daqui a pouco, já vou no próximo slide mostrar para vocês a lei de drogas. A lei de drogas, ela tem uma parte processual e uma parte penal. Até o artigo 49 da lei de drogas, da lei 11.343, nós temos ali crimes. Do artigo 33 ao artigo 49, nós vamos ter os crimes. Do artigo 50 para frente, a gente tem o processo penal. Então, pode ser que você tenha na sua grade tanto a aula de lei de drogas no direito penal, como lei de drogas no processo penal, mas são temas diferentes, ok? Então, lei de identificação criminal, crimes relevantes à falência e recuperação judicial, essa judicial também me parece que tem lá no edital de penal. Violência doméstica familiar contra a mulher, nós temos aqui e lá, então pode ser que a gente trabalhe somente aqui, vocês não trabalhem lá. Crime de drogas, a lei de drogas, foi o que eu falei, você pode ter lá e aqui, só que aí serão coisas diferentes. Interceptação telefônica, que eu falei para vocês, que a gente pode trabalhar junto com o tema das provas, mas a gente trabalha aqui numa lei específica. Lei de abuso de autoridade, direito de pessoas, né, LGBTQIA+,
e o acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal, gente, a gente vai trabalhar junto ali no Código de Processo Penal, quando a gente começar a falar, porque o acordo de não persecução penal, ele está previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal. E a gente vai trabalhar quando nós formos falar ali um pouco antes de ação penal. Então a gente vai falar do acordo de não persecução penal, mas não no final da grade. A gente vai falar lá no comecinho, colocando ele junto com os artigos ali que envolvem o ANPP, o acordo de não persecução penal. Nós vamos trazer ali os requisitos, as vedações, o conceito e etc, mas muito provavelmente depois ali do inquérito policial, perto de ação penal, ok? Só para vocês saberem. E o edital, depois do acordo de não persecução penal, em processo penal, ainda traz novamente a lei dos juizados especiais criminais. Aí, como a gente já vai trabalhar o procedimento sumaríssimo, o GCRIM, quando a gente falar de procedimento, não tem necessidade de falar novamente disso aqui, foi aquilo que eu falei. Não adianta ser redundante, não adianta ser repetitivo. O importante é trazer para vocês aquilo que realmente importa de cada disciplina, para que vocês sejam preparados a ir para a prova. Esse foi o nosso estudo estratégico do edital de processo penal. Aguardo vocês nos nossos próximos encontros, nas aulas. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau, gente. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse encontro de estudos estratégicos para a prova de analista jurídico do Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu sou a professora Juliana Saraiva e o nosso tema é Direito Penal. Vamos falar então sobre aquelas dicas importantes, estudos estratégicos, pensando aqui nas questões de direito penal, 12 questões de direito penal que vocês enfrentarão nesta prova. Aliás, um concurso extremamente esperado, nosso último concurso foi em 2018, logo esperamos 7 anos por essa oportunidade, e para um cargo extremamente importante, não somente pela relevância nessa atuação dentro do Ministério Público do Estado de São Paulo, como também pelo fato de que, embora não seja exigido atividade jurídica para o ingresso nesta prova, uma vez que estejam como analista do Ministério Público, o tempo será contado como atividade jurídica, caso no futuro você deseje aí prestar uma prova para membro do Ministério Público do Estado de São Paulo ou de outro estado e para todos os outros concursos que exigem um tempo de atividade jurídica comprovada. Logo, são vários os benefícios, além, é claro, de uma excelente remuneração de mais de R$ 10.000 para o início da carreira e também os outros benefícios que existem dentro do Ministério Público. Bom, é importante nós lembrarmos que, embora a prova seja aí organizada pela VUNESP, a banca elaboradora das questões é uma banca própria do Ministério Público, então membros do Ministério Público que já estão atuando na carreira há alguns anos, eles que têm ali a propriedade para a elaboração dessas questões. E também nós temos que ter como base que justamente pelo tempo de 2018 até agora, dada a distância que nós temos desses 7 anos, quando nós falamos sobre questões, sobre a incidência de questões, fica um pouco complicado de nós termos aí uma comparação para essa incidência dos temas mais cobrados, tendo em vista que nos últimos 7 anos nós não tivemos. Sabemos da relevância, da importância que existe toda vez que você vai prestar um concurso público, toda vez que existe um certame, de resolver questões das provas anteriores. Só que daí a gente encontra esse obstáculo tendo em vista essa distância quando nós falamos deste concurso especificamente aqui no estado de São Paulo, deste intervalo de 7 anos. Mas como contamos com uma banca específica do Ministério Público, embora organizado pela VUNESP, nós costumamos também orientar aqui a atenção que vocês devem ter em relação às provas anteriores para o Ministério Público. Então,
Ainda que nós tenhamos todo esse intervalo como analista jurídico, nós tivemos provas para membro do Ministério Público, para a carreira do Ministério Público, que nós temos como base, porque sempre tem aquela mesma pegada, aquele mesmo jeitão. A gente sabe que as provas da VUNESP, elas têm aquele estilo de cobrar a letra da lei, então a maioria das questões elas são baseadas na legislação em vigor e também, em alguns casos, em jurisprudência, mas o forte se dá em relação às questões extraídas da própria lei. Temos questões baseadas em problemas? Sim, mas não como acontece, por exemplo, quando nós temos a FGV, em que a maioria das questões, muitas vezes praticamente a totalidade das questões, é com base em situações problemas. Então, para aqueles que já estão acostumados com aquela sistemática de prova de concurso público, em que é baseado na lei seca, na letra da lei, encontra mais facilidade nas provas da VUNESP, embora a gente sempre fale que eles têm aquele jeito, né, aquela jurisprudência em que eles colocam ali como líquida e certa, e às vezes ela tem algumas contradições. Agora, com base na ideia, como eu comentei com vocês, nós não temos aí um estudo muito profundo sobre questões de incidência, dada esse lapso de 7 anos. Nós temos a incidência, a observação da incidência de questões, tendo como base o concurso para membro do Ministério Público e o nosso curso sempre baseado, além das aulas expositivas, além do material que sempre a gente coloca à disposição, todos os simulados e as aulas de resolução de questões sempre baseados nesse jeitão, tanto da VUNESP como das questões do Ministério Público. Se nós formos analisar, então nós temos aí 12 questões objetivas de direito penal e mais 12 de processo penal. E se a gente for dar uma olhadinha na incidência de temas, pensando aqui, quando nós falamos em provas da VUNESP, como eu comentei com vocês, pensando numa incidência da banca e não do concurso de analista especificamente por conta desse intervalo, o que a gente observa, né? Que nós temos sempre ali com uma quantidade maior de questões, sempre ali no topo, os crimes praticados por funcionário público contra a administração geral, então aí 32% olhando nessa incidência de temas, volto a falar da VUNESP. Quando nós falamos do crime, daquela parte geral, aquela parte dos elementos do crime, 18%, e depois aí o que vem abaixo, crimes praticados por particular contra a administração pública, 16%. Isso imaginando numa incidência da VUNESP, quando nós temos aí questões do mundo jurídico. Agora, ao analisarmos a prova anterior, daí, olha que interessante, e eu vou compartilhar aqui com vocês a pesquisa com a prova de 2018. Quando a gente olha para a prova de 2018, eu coloquei aqui esse mapa das 12 questões, olha o que foi pedido na última prova e, assim, literalmente, né, ele pegou ali o edital e realmente mesclou muitos temas. Da parte geral, nós tivemos conflito de normas, depois da parte especial, falso testemunho, parte geral, extinção da punibilidade, parte geral, embriaguez, parte geral, medida de segurança e inimputabilidade, então aqui culpabilidade, da parte especial, periclitação da vida e da saúde, tráfico de pessoas do artigo 149-A, daí administração pública, crime praticado por funcionário público contra a administração pública, prevaricação, e daí 4 temas em relação à legislação especial, lei de drogas, que foi tráfico privilegiado, legislação especial, caiu uma questão do Estatuto da Criança e Adolescente, com crime que raramente nós damos atenção, que é aquele crime de não identificar corretamente neonato e parturiente. Daí, legislação especial, Código de Trânsito, que a gente está acostumado, né? Quando fala em Código de Trânsito e Lei de Drogas, é mais comum.
E de legislação especial, aqueles criminhos muito específicos, difíceis até, que são os crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro. Então, aqui eu peguei o caderno, né, o caderno 1, e nós vimos em ordem aqui as questões de como foram cobradas. E olha que interessante, dentro dessa sistemática das 12 questões, embora a VUNESP ela tenha essa característica de se basear na legislação, então as questões são voltadas à lei seca, à letra da lei, mas neste caso, dessas 12 questões, nós tivemos 5 questões problema. Nós teremos a oportunidade de falarmos sobre elas. Não foram questões difíceis, mas questões extensas. Todas questões extensas, bem parecidas, aliás, com aquelas questões que caem para a prova de ingresso para membro do Ministério Público. Logo, uma variedade muito grande de assunto. Tem aí crimes contra a administração pública, nós não encontramos o que também é comum, crimes contra o patrimônio, mas aí não tivemos, e tivemos uma só de crimes contra a administração pública, que costuma, via de regra, cair um pouquinho mais. Então, esse foi o panorama da última prova que nós tivemos. Sempre falo da importância de nós estudarmos através da resolução de questões. Nós somos aqui bem exigentes nesse sentido, porque a experiência mostra que toda aquela pessoa, que todo concursando que tem o hábito de resolver questões, sem dúvida nenhuma, ele está muito à frente daquele que fica só atento em ler a lei, em estudar a doutrina e jurisprudência. Ele tem que ser, como sempre, essa dupla de estudar e resolver questões para cada vez mais ficar habituado com o tema, com a maneira de distribuição, principalmente prestar atenção, porque muitas vezes, quando nós falamos da VUNESP, ela pede para você apontar a incorreta, e naquela correria, muitas vezes, nós estamos procurando a correta. Logo, essas atenções, elas acabam sendo alertadas no momento em que você está o quê? Solucionando questões. Ainda falando sobre essa prova de 2018, observem que aqui ficou bem dividido, né? 4 questões da parte geral, 4 questões da parte especial, 4 questões de legislação especial. Então, nós tivemos essa divisão bem assim, equilibrada de 4 questões de cada tema aí. Geralmente, nós temos bastante questões envolvendo a parte geral e junto com a parte especial, mas dessa vez foi bem equilibrada e bem específica. Bom, quando nós olhamos para o edital, nos deparamos com aquilo que geralmente causa aquele desespero, porque é um edital bem completo. Então, nós temos aqui, falando em edital, que eu vou compartilhar com vocês, esse conteúdo programático de direito penal. Lembrando que nós estamos falando aqui de estudos estratégicos de direito penal. Da parte geral, aplicação da lei penal. Então, aqui nós temos lei penal no tempo, lei penal no espaço, extraterritorialidade da lei penal, princípios dirimentes e conflitos aparentes de norma, que inclusive foi uma questão da prova anterior. Aqui, quando fala do crime, é já imaginando a questão dos elementos, tipicidade, ilicitude, culpabilidade, da imputabilidade penal, concurso de pessoas, causas excludentes da antijuridicidade e da culpabilidade. Então, aqui nós temos a diferença, lembrando que antijuridicidade nós temos como excludente legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, enquanto da culpabilidade nós temos a inimputabilidade penal, o erro de proibição, a coação moral irresistível, a obediência hierárquica. Causas excludentes da antijuridicidade, que caiu na prova anterior, um tema, aliás, sobre prescrição. Prescrição, a gente observa que nos concursos públicos, um tema que vem sendo recorrente, gostam de perguntar sobre prescrição, das penas,
da tentativa, aqui falando do iter criminis, da medida de segurança que caiu na prova, né? Um tema sobre medida de segurança, e aqui diz respeito, me lembro que foi sobre a questão de que a desinternação ela é condicional, então quando uma pessoa ela tem a cessação da periculosidade, não acontece a extinção automática da medida de segurança, a pessoa é desinternada, fica um ano ali para ver se retorna a periculosidade. Transcorrido esse um ano, daí sim, sem retornar à periculosidade, que ela é extinta e foi tema da última prova de 2018. E da extinção da punibilidade, aí pensando sobre prescrição, aí decadência, perempção, perdão judicial, que foi o último tema da prova, perguntando sobre perdão judicial. Daí nós temos a parte especial do Código Penal, também bem extensa, crimes contra a pessoa, crimes contra a vida, lesões corporais, periclitação da vida e da saúde, que foi tema da nossa da prova anterior, crimes contra a liberdade pessoal, crimes contra a inviolabilidade do domicílio, crimes contra o patrimônio, e nessa situação já foi pontuado que é furto, apropriação indébita, estelionato, receptação, roubo, extorsão e extorsão mediante sequestro. Aqui saiu dividido em linhas, né, gente? Dos crimes contra a fé pública, da falsidade documental, da falsa identidade, crimes contra a administração pública, peculato, concussão, corrupção passiva, prevaricação, crimes praticados por funcionário, e aqui nós temos os crimes praticados por particular, que é resistência, desobediência, desacato, corrupção ativa. Daí nós temos falso testemunho e falsa perícia. E coação no curso do processo. Esses foram os crimes da parte especial. E a legislação especial, gente, que é muito ampla, crimes contra a economia popular, crimes de responsabilidade de prefeitos municipais, que nós costumamos já fazer um paralelo ao estudarmos crimes contra a administração pública, crimes eleitorais, crimes referentes ao parcelamento do solo urbano, crimes contra a pessoa com deficiência, relativos à criança e adolescente, hediondos, consumidor, ordem tributária, relação de consumos, licitações, crime de tortura, lei de tortura, né? Crime de trânsito, contra o meio ambiente, lavagem e ocultação de bens, falência e recuperação judicial, drogas, abuso de autoridade, interceptação telefônica, enfrentamento ao tráfico de pessoas, preconceito de raça e cor, observando, né, tudo que aconteceu aí ultimamente, crimes de discriminação do trabalho e o último aqui, crimes de discriminação aos portadores do vírus da imunossuficiência humana e doentes de AIDS. Então, uma lista muito ampla. E geralmente, é claro que sempre vem a pergunta, mas professora, nós estudaremos tudo? Não dá, né? De fato, é um edital amplo, mas qual que é a ideia, enquanto nós, professores e estudiosos aqui dos concursos públicos, focar, dar uma atenção principal para os principais temas cobrados. E é claro, sempre indicar para vocês a divisão, o gerenciamento do tempo para ler o quanto mais possível da letra da lei, para que vocês tenham, obviamente, aí uma ideia daquilo que se trata dentro da lei. É impossível conseguirmos, obviamente, dar tempo de estudarmos todo esse conteúdo para a prova. E é claro, nós temos pessoas que sempre já estão aí estudando para concursos do Ministério Público, e a nossa ideia é trazer aí o máximo possível de informação, sempre relacionado com a incidência de questões da prova da VUNESP, e como eu já comentei com vocês, o foco aqui acaba sendo as últimas provas para o membro de Ministério Público, porque foram as provas que nós mais tivemos nesse intervalo de 7 anos. Bom, existem algumas dicas que elas acabam sendo aquelas que são sempre infalíveis. Quando você começar ali, você tem acesso à prova
Então, sempre a gente diz, o melhor direcionamento, o melhor gerenciamento de tema que você pode ter, de tempo que você pode ter, e a dica que nós sempre damos, obviamente, responda aquelas questões que você tem certeza da resposta. Dá aquela leitura. Você pode escolher a disciplina, não existe aí uma disciplina recomendada. Qual que eu devo começar? Você pode começar pela disciplina que você acha que você tem mais interesse, ou por aquela que talvez você tenha mais facilidade, mas não existe uma ordem lógica para isso. A importância é de uma vez que você esteja lendo, gerenciando o seu tempo, você vá respondendo aquelas questões que você tem certeza da resposta. Tem aquelas questões que, ao analisar, você pega as últimas 12 questões, por exemplo, da prova que teve em 2018. Tem aquela que você bate o olho, bom, é essa, pronto, já resolve, né? Caso você tenha dúvida entre duas alternativas, que sempre a gente acaba ficando com dúvida entre duas, a gente recomenda que já coloque ali, né, um símbolo, seja um asterisco ou uma interrogação, já apontando para aquela que vocês acham que é a que tem mais possibilidade de ser a correta, de ser aquela que você analisará, porque isso vai poupar o tempo de quando você voltar, você já ir direto nessas. Então, já deixa aquelas em evidência que você ficou com dúvida para responder. Outra dica que a gente já dá, quando a gente já tem certeza que aquela não é resposta, já risca, já coloca ali um risco para que você também, da mesma forma, não perca tempo. Então, aquelas tem certeza, bom, esta não é. Então, o que você vai fazer? Já vai fazer um risco para poder já deixar de lado essa daí e não voltar para a leitura nessa, né? E é claro que se você observar que seu tempo, administrando seu tempo, o teu tempo está curto, já vá passando no gabarito essas que você já respondeu, porque você, com o tempo restante, vai gerenciar o teu tempo para responder aquelas que vocês ficaram com dúvidas. Então, isso é aquela dica que nós damos geral. Bom, agora falando aqui de direito penal, obviamente, sempre a gente tem alguma dica quando nós falamos aqui em estudo estratégico. Antes do direito penal era muito interessante, né, em todo esse tempo de experiência, tanto na graduação, como em pós-graduação, como em aulas de concurso público, existe uma mudança muito no perfil de quando o assunto é direito penal. Hoje, nós temos as universidades, então, quando a gente pensa numa pessoa que terminou a graduação e que está aqui na vida de concurseiro, o que vem acontecendo? O direito penal, ele passou a ser estudado lá, muitas faculdades, no primeiro semestre da faculdade já tem direito penal, quando não no segundo semestre, motivo pelo qual, na verdade, essa alteração ela foi feita, porque muitas pessoas ingressam na faculdade com todo aquele interesse no direito penal. Então, muitas universidades acabaram optando por transferir o direito penal para o começo do curso. E isso, tudo bem, por mais que naquele momento realmente foi interessante, foi importante, foi um estímulo, fez com que, principalmente a parte geral do Código Penal, que ela é um alicerce para a compreensão de todo o resto do direito penal, ela ficasse muito no passado. E agora, uma vez que seja enfrentado esses temas de direito penal, para aqueles que não optaram por direito penal lá na prova da OAB, aqueles temas parecem complicados, obviamente já ficaram no passado e acabam gerando certas dúvidas. Então, este comportamento ele vem sendo muito comum quando eu estou lá na aula com vocês e acabo me deparando com uma certa dificuldade do direito penal. Mas não é motivo para desespero, né? O direito penal ele tem esse jeito objetivo e com certeza nós vamos fazendo aqui os links para que vocês consigam cada vez mais prestar atenção. Quando a gente pensa que o índice aqui pensando na incidência, e ela é certa que a incidência de questões de crimes contra a administração pública, ela é sempre alta, ela é sempre muito pedida, tem provas que nós observamos
3 questões sobre essa matéria. Uma dica que eu dou para vocês aqui, quando a gente pensa em estudo estratégico, nesses assuntos, nesse estudo dirigido, é prestar atenção no verbo, naquele famoso núcleo do tipo. Se vocês analisarem e, ao resolver questões, comecem a analisar que todo problema em que se traz uma situação, um caso, uma situação, problema sobre crimes contra a administração pública, o examinador, ele usa exatamente o verbo, a ação, o núcleo do tipo, às vezes a omissão, é claro, que está previsto lá no artigo correspondente. Então, por exemplo, quando o concurso ele traz uma questão sobre concussão, sempre nós observamos que qual será a palavra que será ali que aparecerá em destaque naquela questão. Qual? Núcleo do tipo exigir, porque o funcionário público ele exige, né? Ele exige essa de o quê? Uma vantagem indevida. Ela é aquela exigência. Quando nós falamos da corrupção passiva, qual é o verbo? Solicitar. Quando nós estamos falando do peculato, o peculato ele usa justamente aqueles núcleos comuns lá nos crimes contra o patrimônio, subtraiu, apropriou-se, né? Então, a dica que eu dou sempre quando for para estudar crimes contra a administração pública, principalmente os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, ter no seu fluxograma o verbo, o núcleo do tipo, que já será ali uma grande ajuda para a solução de questões. Bom, lembrando que nesse decorrer do curso, nós estamos aí, por exemplo, nós estamos na iminência de algumas alterações do Código Penal. Já está ali para ser sancionado pelo presidente da República aquela nova lei que ela vai retirar a atenuante do menor de 21 anos, da pessoa que tem menos de 21 anos, ou da pessoa que tem mais que 70 anos, quando nós falamos de atenuantes específicas nos crimes contra a dignidade sexual, no crime de estupro. Já temos aí uma lei. Então, toda vez que essa alteração for acontecer no Código Penal, nós vamos chamar atenção, porque, obviamente, tudo que tem de novidade é cobrado. Outro aspecto que eu venho observando dentro das questões quando se traz a letra da lei, existe uma tendência bem assim, algo bem acentuado nos concursos, de uma atenção específica para os casos que envolve violência contra a mulher, violência de gênero. Nós temos num contexto muitas questões, muitos crimes que trazem causa de aumento de pena ou uma qualificadora dentro do contexto de questões de gênero, de crimes praticados contra a mulher. E às vezes é um crime que nós acreditamos que tem aquela causa de aumento de pena, que tem aquela qualificadora e não existe. Logo, uma outra dica que eu venho dando é isto: ao estudar a lei seca, a letra da lei, constatar e colocar ali no seu fluxograma crimes que de fato tenham essa causa de aumento de pena ou essa qualificadora, porque é algo que vem sendo cobrado nos concursos, aquilo que eu venho observando. Um outro critério importante, nós temos que pensar que o Código Penal, muitas vezes, eles têm algumas pegadinhas. Por exemplo, em algumas situações, aparece o idoso, e o idoso é o 60 mais. Outras vezes, ele traz o quê? A pessoa que tem mais de 70 anos. Por exemplo, na última prova que nós tivemos para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, uma pegadinha que caiu numa questão de prescrição era que a prescrição corre pela metade, inclusive foi questão dessa prova também de 2018, aqui do Ministério Público de Analista, e traz a idade. A gente sabe que tem redução da idade pela metade quando a pessoa, na data do crime, tinha menos de 21 anos ou mais de 70.
E nessa prova, a questão dizia mais de 60, era pegadinha. Logo, ao estudar os crimes em espécie, analisar essa questão de quando eles falam 60 ou 70, quando fala 14 anos, também que tem muita pegadinha dentro das questões. E para nós encerrarmos essas dicas, essas aqui, questões estratégicas para o estudo, prestar muita atenção em 2024, nós tivemos alterações significativas trazidas por aquilo que nós denominamos como pacote antifeminicídio, que eu vou pegar esses últimos 2 minutos aqui para chamar a atenção de vocês ao estudarmos, porque muitas vezes até eu, quando estou fazendo atualizações, me deparo com uma novidade legislativa que foi inserida pela Lei 4.994 de 2024, de outubro de 2024. Então, é uma lei muito nova, ainda não temos nem um ano. No Código Penal, essa é aquela que todo mundo sabe, que o crime de feminicídio, ele agora é um crime autônomo, então a gente não fala mais que ele é uma qualificador, ele é um delito autônomo, com pena de 20 a 40 anos, então nós temos aí a maior pena do Código Penal, de 20 a 40 anos. Um outro aspecto interessante é que lá no parágrafo 3º do artigo 121, existe a responsabilidade de coautores e partícipes dentro do feminicídio. Então, atualmente, embora hoje seja um crime autônomo, não precisaria desta referência, porque tendo em vista que hoje é um crime autônomo, tudo que está na frente do crime de feminicídio é uma elementar, e lembrando que elementar sempre se comunica, o que não se comunica são circunstâncias, mas para evitar qualquer dúvida, o parágrafo 3º ele já inseriu que o coautor ou partícipe no crime de homicídio contra a mulher, né, responde por feminicídio, porque ele é um crime autônomo. Essa outra novidade que eu me deparei esses dias ao gravar um material atualizado diz respeito aos efeitos da condenação. Nós estávamos acostumados com o efeito da condenação muito específico em crimes praticados por funcionário público, ou também da perda do poder familiar em crimes dolosos praticados contra ascendente, descendente, mas agora nós temos também referente aqui ao feminicídio, né? Então, a incapacidade do poder familiar, tutela, curatela, que vincula esses crimes contra mulheres por questões de gênero, tema novo que às vezes pode passar aí desapercebido, né? Nós tivemos alteração com pena maior no crime de lesão corporal, com pena de reclusão de 2 a 5 anos, agravamento no crime contra a honra, então quando a pena é aplicada em dobro, se for atribuída às questões de gênero, crime de ameaça, que além de ter pena em dobro, agora ele é um crime de ação pública incondicionada, então é uma novidade que teve, porque antes ela era condicionada à representação. Na lei de contravenções penais, quando a contravenção penal é de vias de fato, a pena é aplicada no triplo, é triplicada quando ela é praticada contra a mulher em razões de gênero. Na Lei Maria da Penha, uma pena maior para o crime de desobediência, quando a desobediência diz respeito ao descumprimento das medidas protetivas. E, finalmente, na Lei de Execução Penal, também várias alterações. Suspensão ou restrição de direitos, visitas íntimas, é claro, tudo isso é muito discutido, ao condenado em crimes praticados contra a mulher, por questões de gênero, transferência obrigatória do condenado que ameace vítima aos seus familiares para presídio distante. Além de tudo, essa alteração aqui, no que diz respeito à progressão de regime, a progressão de regime é essa que já foi alterada pela lei anticrime com várias porcentagens, que vai lá desde dos 16% até os 70%, foi inserido em 2024, no pacote antifeminicídio, essa questão dos 55%. Então, atualmente, é 55% do cumprimento da pena para ter progressão em caso de feminicídio. Se a pessoa pratica um crime hediondo com resultado morte, 50%, mas se for o crime de feminicídio, 55%. E a inclusão lá do artigo 146E, que é a obrigatoriedade do monitoramento eletrônico, e para qualquer benefício
as saídas, né? Então, aí, caso a pessoa tenha direito a uma saída temporária, que dificilmente terá numa circunstância nessa, né? Nos crimes praticados contra mulher por gênero. Atenção, porque realmente vem sendo as pegadinhas e tudo que é novo costuma ser foco. E é isso, estamos aqui torcendo para que você tenha um acompanhamento, que fique aí craque para literalmente arrasar no dia da prova. Nós estamos aqui, vocês me encontram na rede social, nós sempre estamos aqui disponível também pela rota e com certeza nós teremos essa caminhada rumo ao sucesso nessa prova tão esperada. E encontro vocês em outros blocos, discutindo resolução de questões e mais dicas estratégicas para sua aprovação. Muito obrigada pela sua participação. Até o próximo encontro. Bons estudos.